os efeitos colaterais dos medicamentos, gente? Você é aquela pessoa que tá com uma dorzinha qualquer, já pensa assim, puxa, preciso tomar um remédio. Cadê meu paracetamol? Cadê meu Dorflex? Cadê minha Nosaldina? E aí, gente, seu paciente faz isso? Você vê pessoas ao seu redor? Você conhece pessoas assim que o tempo todo aconteceu qualquer coisa, me dá um remédio. Pensa, lembra de alguém? Eu quero falar hoje com vocês sobre os problemas de saúde mais comuns aos brasileiros. Vamos falar dos brasileiros, né? Mas você pode fazer uma correlação. Você lembra que há um tempo atrás eu falei para vocês assim, gente, não falta paciente. Não falta paciente, tá? O que tá faltando? Não é paciente, é você encontrar aí esses pacientes, fazer com que eles venham ser atendidos com você, tá? Eu quero mostrar o porquê que eu tô dizendo isso e que isso sirva, assim, realmente, tá, gente, de estímulo para você. De estímulo. Como? A hora que eu tô falando aqui os problemas mais comuns, eu quero que você olhe para isso e pense assim, caramba, hein? Esse é o mais comum, eu vou me especializar nisso. Ó, que isso seja um insight hoje para você. Nossa, eu vou saber tudo sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso, eu vou dar mais orientação, mais dica, eu vou fazer o meu Instagram o tempo todo com essa informação para chegar nessas pessoas. Enxaqueca. Gente, enxaqueca, 15% dos brasileiros sofrem com a doença. Pensa aí quantos mil habitantes, quantos milhões, né, de habitantes nós temos no Brasil. 15% dessa população está sofrendo. 15%, tá? Uma pesquisa mapeou o impacto desta dor, deste incômodo na vida, nos relacionamentos amorosos, no trabalho. Pensou nisso? O IBGE, olha isso, são índices do IBGE, tá? Mais da metade dos brasileiros, tem alguma doença crônica. O que ele entende aqui como doença crônica? As mais prevalentes são hipertensão arterial, problemas na coluna, depressão e diabetes. Diabetes, depressão, problemas na coluna, hipertensão. 4 problemas. Mais da metade dos brasileiros tem algumas dessas doenças. Olha isso. Neurologia. Insônia atinge 73 milhões de brasileiros. Você lembra que eu falei para você? Você lembra que eu disse que não faltam pacientes para você atender? Essa é a boa notícia. A má notícia é que tem muita gente sofrendo. E você pode fazer algo para mudar isso. Você percebe? Você percebe que você tem a chance de ajudar pessoas, de fazer a diferença na vida delas? Que você pode sim, realmente fazer algo aqui que mude, que te dê significado para a vida. Olha isso. Às vezes eu tô sem um rumo, em casa, sem saber o que fazer. Olha isso, insônia atinge 73 milhões de pessoas. De 20 a 30% da população brasileira sofre de constipação intestinal. E se o seu intestino anda devagar, quase parando, você não está sozinho. Quase 30% dos brasileiros têm prisão de ventre. E a gente sabe o que isso representa. O que isso representa, gente? Se eu tenho constipação, eu tenho mais chance de ter problemas com o intestino preso. Se eu estou com o intestino preso, eu tenho mais chance de ter um paciente com depressão, com doenças que se ligam, né, que se unem aí ao sistema imunológico, como a doença, por exemplo, autoimune ou até mesmo um desequilíbrio, aquele paciente que o tempo todo está com o seu sistema imunológico em baixa. Pensa. Tá?
Olha como é complicado isso, né? Olha como é complicado. Organização Mundial da Saúde estimula o uso das práticas integrativas. Por quê? Porque ele percebe o quanto as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Há um tempo atrás a gente fez uma live mostrando e questionando e fazendo aqui, ó, uma reflexão. Qual era a reflexão? A reflexão era a seguinte, eu não sei quem assistiu, mas eu acho que é importante vocês lembrarem. A reflexão era assim, ó. Se eu tenho um sistema de saúde, né, que está cada vez se equipando mais, se eu tenho uma indústria farmacêutica pesquisando os medicamentos mais modernos, né, investindo em medicamento, se eu tenho laboratórios, né, super equipados, lugares onde a saúde está aí sendo estudada, levada a sério, se eu tenho os melhores equipamentos, tecnologia, alta tecnologia, por que as doenças aumentam? Percebe? Deveria ser inversamente proporcional. Se eu tenho um sistema de saúde forte, se eu tenho médicos capacitados, a área da saúde capacitada de uma forma geral, né? Fisioterapeutas, enfermeiros, a farmácia aí com tudo, né? A indústria farmacêutica lá em cima, pesquisas de alto nível. Por que a doença só aumenta também? Os dois estão aqui em cima. Deveria ser inverso, não é? Por que isso não acontece? Por quê, gente? É uma reflexão realmente, tá? Então, olha só, a Organização Mundial de Saúde estima que o estresse atinge cerca de 90% da população mundial. Quer dizer, 90%. O Brasil é o segundo país com maior índice de estresse relacionado ao trabalho do mundo. Isso é uma pesquisa, ó, conhecido como a síndrome de burnout. Quantos aqui já trataram com a auriculoterapia, né? Olha isso. O Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo nesse momento. Lá era relacionado ao trabalho, né? O burnout. Aqui é taxa de transtorno de ansiedade. O Brasil está em primeiro lugar, gente. Como é que pode, né? Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Com mais de 12 milhões de doentes, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina, aponta a Organização Mundial de Saúde. Gente, não me diga que está faltando paciente. Não me diga que você está sem paciente. Algo está errado nessa sua fala. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. O que nós estamos fazendo para isso não ser uma realidade? Para a gente poder ajudar essas pessoas. Você percebe que o medicamento que eles estão tomando não está adiantando, porque isso só está crescendo? Então, para reflexão, olha lá, ó, se estamos no auge da medicina, dos avanços tecnológicos, como tantas doenças estão atingindo recordes, como persistem tantas doenças, como doenças crônicas estão lá em cima, atingindo aí mais da metade da população. Fala para mim aqui, coloca nos comentários, vocês já tinham pensado isso, assim? Isso já tinha vindo para vocês? Caramba, eu já tinha pensado isso. Eu já tinha percebido essa alteração, os avanços tecnológicos, o auge da medicina, o auge dos estudos, mas as doenças aumentando. Vocês já tinham pensado sobre isso, refletido sobre esse assunto? Coloca pra mim. Quem já tinha pensado isso? Isso já tinha parado na cabeça, assim? Puxa, eu já tinha pensado nisso. Agora, esses dias, eu tava pensando sobre isso. Alguma coisa assim? Alguém já tinha pensado? Já tinha, ó, a Patrícia. Legal. E é uma coisa assim, e quanto aos pacientes? Vocês olharam já para esses números? Vocês sabiam desses números que nós estamos falando de doenças? Ou isso é uma novidade? Vocês sabiam que a situação era tão grave assim? Para mim, em alguns casos, é uma surpresa.
Tô achando, por exemplo, o Brasil ser o país mais ansioso do mundo. Realmente, para mim, é uma surpresa. Eu não achava que era o mais do mundo. Tava falando com meu pai sobre isso. Aí ela, isso, ó, Rosângela. Aí que a gente começa a ver, né? Pessoal do YouTube e do Face aqui, estão muito quietinho. Ó, já sabia, sim. Sabia que era muito, mas não tanto assim. É, né? Chega a ser impressionante, gente. Impressionante. Como é que pode, né? E olha só esse dado aqui também. É uma informação agora, tá? De 2021. O uso de antibióticos na infância pode afetar o desenvolvimento do cérebro. Sugere estudo, tá? Exposição a medicamentos ainda no útero ou no começo da vida podem alterar áreas responsáveis por funções cognitivas e emocionais. Mostra uma pesquisa da Universidade de Rutgers e olha, tem mais uma outra universidade ali, falando sobre o uso de antibióticos para a criança ou para a mãe que é gestante. Lembra que a gente fala assim, tá, né? A auriculoterapia, muitos dizem que é proibida para gestante. E aí, eu posso usar medicamento, eu posso usar antibiótico, mas aurículo não. Olha isso, gente. Olha isso. Antibiótico na gestação. Ou antibiótico num recém-nascido. Quando é um recém-nascido, temos que cuidar. Cuidar, sabe? Cuidar a contaminação dessa criança. Ó, a cria colocou aqui, ó. Prof, lancei um desafio para mim. 30 pacientes até 31 de dezembro. Já tenho 23. Para pensar. Que legal, cria. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer você entrar em ação. Se a gente não põe meta, gente, a gente esquece, a gente deixa passar. Olha isso. Estou acompanhando um pediatra e ele falou isso também. Você vê, né? A indústria farmacêutica é a indústria da doença. A Maria de Lourdes. Fui convidada para atender na área da oncologia por uma médica que vai aplicar quimioterapia em meu esposo. Fez cirurgia para retirada de um câncer de intestino. Estou muito feliz. Maria, isso é só o começo. Cara, você vai levar alívio para essas pessoas. E é uma coisa que você pode até comentar com a médica, que os pacientes dela vão ter uma resposta mais rápida. E o que o médico também quer, gente? Ele também quer se destacar, percebe? Ele quer ser uma autoridade como a pessoa que resolve, uma pessoa que é procurada pelo seu atendimento. O médico também quer isso. E ainda que você ajuda esse paciente a se recuperar. Quer dizer, você ajuda o médico a crescer, você cresce e ajuda o paciente. Só tem coisa boa. Só que está faltando essa fala, essa união. Então, Maria de Lourdes, agora, o que você tem que fazer? O melhor atendimento do mundo, sabe? Não vai devagarzinho, não. Entra com tudo para esses pacientes se recuperarem. Para esses pacientes irem, sabe, mais rápido, ter menos efeito colateral. Porque aí você vai chamar mais atenção da médica, mais pacientes vão chegar para ela e menos efeitos colaterais eles vão ter, mais resposta. Lembra, sistema imunológico tem que estar em alta. Para quê? Para que ela não tenha que fazer interrupções no tratamento oncológico. Percebe, gente? Eu não estou fazendo apologia aqui, dizendo para vocês assim, vamos abandonar os medicamentos. Não, não. Pelo contrário, só retira um medicamento, só retira a medicação quem prescreveu, gente. Você não tem autoridade nem autonomia para tirar o medicamento de ninguém. Mas qual é a sua autonomia?
É você falar para a pessoa que se ela vai lá tomar um medicamento, um analgésico, só porque ela tropeçou e bateu o dedinho, você pode dizer para ela, não, peraí. Ou ela acordou com um torcicolo, ou ela tá com uma dorzinha qualquer. Você pode dizer para ela, vamos tentar fazer diferente. Vamos buscar uma outra alternativa mais saudável. Aí sim, eu tô falando do medicamento indiscriminado. Por conta das inúmeras alterações, das inúmeras efeitos colaterais que eles estão gerando. E alguns efeitos colaterais imediatos, outros a longo prazo, que às vezes a gente não tem nem noção, tá? Então, o uso do antibiótico na infância, se a gente tiver que usar, não vai ter outra alternativa, mas se a gente não tiver que usar, a gente luta para isso, né? Então pensa, tá? Pensa antes de ficar facilmente tomando qualquer tipo de medicamento. Uso excessivo de medicamentos pode causar até 10 milhões de mortes por ano até 2050. Não sou eu que estou falando, é uma manchete da Ciência e Saúde, tá? Utilização incorreta de antimicrobianos, que são os antibióticos, que as pessoas às vezes estão com uma leve gripe e aí elas vão lá na farmácia e pedem antibiótico. Agora tá mais difícil de conseguir, mas antigamente, gente, era só chegar no balcão. Agora tem que ter receita. Mas infelizmente ainda a prescrição é indiscriminada, tá? Uma gripinha que às vezes nem é indicativo, né? O pessoal falava assim, você pega uma bomba atômica para matar uma formiguinha. Percebe? Então, a utilização incorreta desses antimicrobianos, inclusive na criação, e aí é um problema, no gado, na agricultura, pode levar uma crise financeira na saúde de até 1 trilhão. Por quê? Porque, infelizmente, a gente ingere o antibiótico de outras formas, né? Então, é por aí, ó. Infelizmente. Pesquisa aponta que 77% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Pesquisa aponta que 77% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. O que eu quero dizer com isso? Olha os remédios, gente, mais vendidos do Brasil. Vamos ver. Pessoal aqui já sabe, mas no Instagram, qual medicamento vocês acham que é o mais vendido? Qual é o top 1? Remédio mais vendido no Brasil. Qual é o medicamento mais vendido no Brasil? O que vocês acham? O que vocês acham? Qual o medicamento? Gente, não acredito. Dorflex. A Solange colocou ali, Dorflex, gente. Dorflex, é o número 1, é o relaxante muscular. Aí tem Xarelto, que é o anticoagulante, Celozoc, que é redução da pressão arterial, a Nosaldina é o quarto, Nosaldina, analgésico, e o quinto, Torcilax, que também é relaxante muscular. Então, nos 5 primeiros medicamentos mais vendidos no Brasil, estão dois relaxantes musculares. Agora, lembra da auriculoterapia? Nós não temos ponto de relaxamento muscular? Quer dizer, olha isso, como a gente pode, né, ajudar esses pacientes a diminuir aí a contaminação, né? Muito legal da gente perceber isso, não é? O uso de remédio, gente, sem prescrição, pode causar reações alérgicas, pode causar dependência e até a morte. Medicamentos estão entre as principais causas de intoxicação no país.
E superdosagem é uma das causas. Gente, agora eu falo com vocês sério, sério. Pensa. Você percebe que a tua missão é muito maior quando você entra, quando você decide. Não, eu vou ajudar as pessoas na saúde. Eu vou cuidar da saúde delas. Eu vou cuidar da minha saúde. Você percebe aqui a diferença? Você percebe o quanto você pode crescer nessa área? O quanto você pode ajudar essas pessoas? Gente, não é possível que você não enxergue isso. Quanto nós temos um chamado a diminuir o índice de medicamentos, a diminuir esse processo todo de doença. O Brasil está doente, as pessoas ao nosso lado estão doentes. Olha para elas. Não busca a coisa mais difícil, busca o mais fácil. Se torne uma referência. Se torne uma referência. Essa é a nossa causa. Essa é a nossa causa. A nossa causa é diminuir, fazer com que as pessoas acordem para isso. Ah, Lirane, mas é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas a indústria farmacêutica ela ocupou um espaço que as pessoas estão começando a olhar e dizer assim, não, eu não quero mais tomar medicamento. Não, eu quero me livrar disso. Eu quero diminuir o máximo possível. Gente, eu era uma das pessoas que vivia com uma cartela de Dorflex na bolsa. Eu vivia com uma cartela de Dorflex na bolsa. Eu não saía de casa sem uma cartela de Dorflex. Todos os dias, eu tinha que tomar pelo menos um comprimido de Dorflex. Olha isso. Eu sou prova disso. Sabe por quê? Porque o meu trabalho como cirurgiã dentista era extremamente cansativo. Às vezes a gente ficava 1h30 com o mesmo paciente torto ali, toda torta, para poder atender e fazer o meu melhor atendimento. Sabe? Então, quantas vezes de tomar às vezes um Dorflex e não fazer efeito, de ter que tomar 2. Então, olha como a gente pode mudar isso. A gente pode mudar isso para os pacientes. Ter qualidade de vida, né? Ter qualidade de vida. Anti-inflamatória, Dilamar colocou aqui, é isso também. Anti-inflamatória é outro, gente. Que a gente usa indiscriminado. Então, nós podemos ajudar essas pessoas. Nós podemos mudar essa consciência. Só que eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês agora. Eu sozinha não consigo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para mostrar para as pessoas que o medicamento está adoecendo a população, que tem inúmeras pessoas com problemas. Gente, 15% da população está sofrendo de enxaqueca. Mais da metade dos brasileiros tem alguma doença crônica. O Brasil é o primeiro em ansiedade. O segundo do mundo em síndrome de burnout, que é a ansiedade e o estresse relacionado ao trabalho. Pensa as empresas, o quanto elas gostariam que os funcionários dela não tivessem burnout. Você entende o que eu quero dizer? Aonde nós estamos indo? Esse é o futuro. Na verdade é o agora, né? Mas também o futuro, porque isso, gente, se nós não fizermos nada, vai continuar só piorando. Por isso que as práticas integrativas, elas cresceram de uma forma geral. De uma forma geral, elas cresceram, tá? Então, lembre disso. Olha a outra aqui, ó. Precisamos de tantos remédios? Matéria da revista Super Interessante, tá? O consumo indiscriminado é crescente de medicamentos, aliado à voracidade comercial dos grandes laboratórios e à irresponsabilidade de muitos médicos, cria um novo tipo de dependente, o viciado em drogas legais. Você é um deles? Olha isso. Faturamento da indústria farmacêutica. O gasto global com medicamentos atingiu 1,2 trilhões em 2018, antes da pandemia. Gasto global com medicamentos, 1,2 trilhões. Estima-se que ultrapasse 1,5 trilhão em 2023.
Em 2023, o mercado farmacêutico brasileiro deve movimentar cerca de 40 bilhões de dólares, ou 220 bilhões de reais. Em 2023, gente, tá quase aí. Sabe que eu trouxe essa informação? Por que eu trouxe essa informação, gente? Essa informação é importante para a gente saber que nós estamos num mercado da auriculoterapia que é promissor. Quando nós vemos a indústria farmacêutica crescendo desse jeito, nós percebemos que nós ainda temos muito para trabalhar, muito para fazer, percebe? Muito para atender. Olha quantos pacientes nós temos para atender. Se a indústria farmacêutica está com essa projeção de crescimento, essa é uma fatia do mercado que nós temos que interagir, que nós temos que agir e estar presente. Nós não precisamos de tantos medicamentos assim, nós precisamos de qualidade de vida. Nós podemos fazer isso com a auriculoterapia. Alto consumo de antibióticos no Brasil preocupa especialistas. E por que preocupa especialistas? O Brasil está entre os maiores do mundo, superando a média da Europa, do Canadá e do Japão. E de acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, o nosso país ocupa a 17ª posição entre as 65 nações que estavam sendo pesquisadas. O alto consumo desse produto preocupa a agência de saúde, é claro, pelo fato de favorecer o surgimento de bactérias multiresistentes. E aí, os antibióticos não vão dar conta. Portanto, gente, só tome antibiótico quando for realmente necessário. Ó, a Roberta colocou aqui, ó, eu trabalho em drogaria e esses números são reais. Tá? O uso inadequado de antibióticos aumenta a resistência de bactérias. Prática pode levar ao agravamento das doenças, alerta da Organização Mundial de Saúde. Eu tô projetando slides aqui no YouTube, gente, provando isso, tá, Roberta? A Roberta colocou aqui, né, falando que são reais, é que o pessoal do Instagram acaba não vendo os slides, mas eu até vou colocar algumas dessas manchetes hoje nos stories, para você ver que não sou eu que tô falando. Elas estão pautadas em pesquisa. O Halley fez uma pesquisa dos antibióticos, dos medicamentos, para que eu pudesse hoje fazer essa live. Então, são dados reais, não é da minha cabeça. São estatísticas que estão sendo tiradas de manchete, tá? Manchete de revista, de jornal. Então, olha como é importante a gente saber que a nossa missão, eu ajudo pessoas. Lembra que eu chego aqui e falo para você, eu ajudo profissionais a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês? A sua missão pode ser, eu ajudo pessoas a ter qualidade de vida, diminuindo o uso de medicamentos. Eu ajudo pessoas, eu facilito o processo de autocura das pessoas para que elas não dependam mais de medicamento. Sabe, esse tem que ser um movimento, gente, um movimento, uma união. Porque é isso que eu falo, os alunos do AS, do Auriculoterapia de Sucesso, que estão lá na comunidade, essa união é que a gente tem que criar. Não existe concorrência. Nós temos muito para atender, muito para ajudar. Nós temos uma briga não entre nós. Nós temos uma briga com o uso indiscriminado de medicamento, com a indústria farmacêutica. O nosso inimigo é muito maior, é o dragão, né? Pensa nisso, é um monstro. O uso inadequado de antibióticos aumenta a resistência de bactérias. Brasil consome 56,6 milhões de caixas de calmante e sonífero. Fala sério se a acupuntura, a auriculoterapia não alivia, não dá para as pessoas uma ótima noite de sono, né? Então, dados exclusivos. Brasil consome 56,6 milhões de caixas de calmante. Gente, nós temos que fazer algo para mudar essa realidade.
em prol do nosso paciente. Você percebe o quanto você pode crescer, o quanto você pode ter paciente, o quanto você está deixando dinheiro na mesa porque você não está atendendo esses pacientes. Se você está sem paciente, algo está errado, porque eu estou te mostrando números absurdos aqui. Números absurdos. Gente, bota a meta para você, vai atrás desses pacientes que às vezes eles não têm clareza do que eles precisam. Eles não sabem que você precisa, que você pode ajudá-los. Então a nossa luta aqui é essa: fazer com que as pessoas entendam que podem ser ajudadas, que elas não precisam de um medicamento. Mas é claro que é mais fácil ir na farmácia. Gente, se você ficar falando e repetindo isso, você tá chovendo no molhado, você tem que fazer algo diferente. Então, dados exclusivos, né, pelo R7 mostram que foram vendidos em 2018 o equivalente a 1,4 bilhão, né, de comprimidos de apenas 8 princípios ativos. O uso do antibiótico na infância pode afetar o cérebro, já está ali. Eu já tinha falado sobre isso. Mas olha só, pesquisa realizada pela Universidade de Nova York sugere que a exposição a antibiótico no início da vida, algumas ainda no útero, durante a gestação ou na infância, pode alterar o desenvolvimento do cérebro humano. Alguém já tinha escutado essa notícia? Mas a gente já deu medicamento para as crianças, não deu? Olha, se nós tivermos uma ação no cérebro humano quando bebezinho, quando criança, isso é irreversível depois, né? Brasil consome 56,6 milhões de caixa de calmante. É muito triste ver isso, né? O uso indevido de medicamentos, fora os efeitos colaterais, ainda, gente, causa a morte de 20 mil por ano. Só que ninguém fala. Ninguém fala dessas mortes, né? Só que essas mortes são causadas pelos medicamentos, o que significa 54 mortes por dia. Gente, nessa hora da live aqui, ó, nós estamos fechando quase 1 hora de live, 2 mortes aconteceram por conta de medicamento. Só que ninguém fala. Ninguém fala. Segundo o Instituto de Ciência e Tecnologia e Qualidade, a automedicação praticada por 76,4% dos brasileiros. Gente, postagem no Instagram. Essa é uma manchete que pode gerar um post no Instagram. Sendo que entre os que adotam essa prática de automedicação, 76,4%, porque eles não sabem que tem outra alternativa, né? A Organização Mundial de Saúde ainda, mais de 50% de todos os medicamentos receitados são dispensáveis ou vendidos de forma inadequada. Muito triste por intoxicação. Galera, olha isso. Só que olha, infelizmente, as pessoas não sabem dessas informações. A venda de antidepressivo cresce 17% durante a pandemia. Sabe? Covid-19 aumenta a venda de ansiolíticos, medicamentos para insônia e vitaminas. Por quê? Porque todo mundo queria se prevenir, né? No Conselho Nacional de Saúde adverte, essa é boa, ó. No Brasil existem farmácias, uma farmácia para cada 3.300 habitantes. Uma para cada 3.300. Existem mais farmácias no Brasil, gente, que padaria. Existem mais farmácias que padaria. Por que será, hein? Que a farmácia tá vendendo. Percebe que é mais lucrativo montar uma farmácia do que uma padaria? Estamos entre os 10 maiores consumidores de medicamento do mundo. Tá na hora da gente mudar essa realidade. E a gente começa isso também com as crianças. Também com as crianças, ó. Medicamentos mais usados: anticoncepcionais, analgésicos, descongestionantes nasais, anti-inflamatório, antibiótico e antidepressivo. Efeitos colaterais: a utilização inadequada de anti-inflamatório pode levar à falência renal. Excessos de antibiótico pode causar resistência das bactérias. Paracetamol pode causar hepatite tóxica. Dipirona, risco de choque anafilático. E o ibuprofeno, tontura. Tontura e agora a última palavra que eu não peguei.
tá? Eu quero trazer isso para vocês, para trazer realmente uma reflexão e mostrar para vocês que às vezes nós somos tímidos demais, né? Tímidos demais na defesa. Ali o ibuprofeno, ele pode causar tontura e visão turva, tá? Efeitos colaterais do ibuprofeno. Lembra disso. Gente, para um pouco para refletir. E agora você tem noção do movimento que você está entrando. Quando você decide ser dono da sua saúde, cuidar da saúde do próximo, ajudar, mostrar que um outro universo é possível. Seu trabalho é muito maior. Você consegue entender que o teu trabalho é maior, é mais do que colocar meia dúzia de pontos? Quando eu falo, né, de colocar meia dúzia de pontos, é nesse sentido. É mais que isso, gente. Você tem um trabalho muito maior. Você está comprando briga junto comigo com um grande dragão, né? Um grande monstro, que é a indústria farmacêutica. E é claro que ela não quer que isso aconteça, ela não quer perder a fatia do mercado dela. Ela está vendo projeções, né, com números gigantescos aqui de lucro. Nós podemos fazer algo sim. E eu te convido a fazer parte dessa luta.